Este órfão solitário era tão repugnante que ninguém se deu ao trabalho de nomeá-lo. Mas logo ele conheceu um cavaleiro sombrio que o moldou para se tornar o príncipe de todos os demônios e, eventualmente, o rei. Há muito tempo, o mundo foi dividido em dois reinos. Flutuando acima das nuvens, havia um reino governado por um nobre gato branco que se apaixonou perdidamente por um gato preto enlameado no reino das trevas abaixo. E foi assim que tudo começou. Nosso protagonista principal, cujo nome nunca é mencionado, sai de sua cabana para se encontrar com os anciãos da cidade para uma sessão de caça e, esperançosamente, voltar com comida suficiente para a vila. Um dos anciãos está animado por ter um pouco de carne suculenta após muito tempo, mas, no fundo, ele desejava viver no nobre reino nas alturas, onde todos poderiam viver sem preocupações. Praticamente todas as pessoas estavam sofrendo no reino abaixo, vivendo na pobreza e na tirania. De repente, um rapaz que foi fazer reconhecimento entra correndo, gritando que monstros ferozes estão vindo para matá-los. Sem um momento a perder, os monstros quebram o portão e começam a causar caos entre as pessoas indefesas. O pânico se espalha como fogo em palha seca enquanto todos correm para pegar qualquer coisa à disposição para usar como arma. A mulher da cidade encarrega o jovem de cuidar de todas as crianças e levá-las para uma caverna localizada nos arredores da cidade. A cidade começa a ser atacada com força. Enquanto isso, o jovem parte rapidamente com as crianças. No entanto, uma delas tropeça em uma pedra, atrasando-os, e de repente, um monstro centípede aparece e aproveita essa oportunidade ao máximo para atacá-los de forma épica. O jovem garoto entra em ação ao puxar uma adaga e enfrentar a criatura assustadora. Mas, para sua surpresa, a pele do monstro é mais dura que metal, então seu golpe praticamente não faz efeito. A monstruosa centopeia consegue matar várias crianças, e o jovem garoto fica apenas com um par de irmãos. Percebendo que essa besta é poderosa demais, eles tentam escapar. Mas, enquanto o monstro está logo atrás deles, o irmão decide se sacrificar, dizendo ao jovem garoto para ir e cuidar de sua irmã. Eventualmente, o jovem garoto chega a uma caverna com a menina, mas no final, ela acaba morrendo devido ao veneno da centopeia. O jovem garoto fica devastado. Ao anoitecer, ele carrega a menina e volta para a vila, apenas para encontrar um silêncio absoluto. Onde quer que seus olhos se voltassem, ele só via corpos mortos das pessoas que um dia conheceu. Nenhuma alma restava viva. Em pura desespero, ele pega uma pá e começa a cavar uma cova comum para sua vila, tudo sozinho. Os dias passam até que vemos um misterioso cavaleiro viajando sozinho. Quando ele encontra nosso protagonista sem nome cavando, revela que estava em busca de uma vila, a qual o jovem garoto responde que ela não existe mais. Ele oferece um pouco de pão ao jovem garoto e diz que ele morreria uma morte sem sentido se continuasse cavando assim, sozinho. O cavaleiro se apresenta como Skier e se senta com o jovem. Ele pergunta o nome do garoto, ao que o jovem responde que não tem um e que pode chamá-lo do que quiser, como os aldeões faziam antes, e portanto não se importa que Skier o chame de qualquer coisa. O jovem pergunta a Skier por que o Rei das Trevas permite que monstros perigosos vagueiem por este mundo, e Skier responde que o rei tem suas próprias preocupações e não se importa com coisas superficiais como a felicidade das pessoas. O jovem então decide continuar cavando e diz a Skier para deixá-lo em paz, pois acredita que ele não entende o que está passando. O que ele está fazendo pode parecer sem sentido para os outros, mas é o que ele sente que deve fazer. Ele diz a Skier que não adianta se obcecar pela terra e tingir o céu de carmesim, pois todos são iguais quando se está em um buraco. De repente, Skier lança uma espada ao jovem e lhe diz para pegá-la, proclamando estoicamente que há uma maneira melhor de lidar com isso do que cavar uma grande cova. Por instinto, o jovem pega a espada e a desembainha sem hesitar. Ele enfrenta Skier, que avança contra ele. E, sendo muito mais experiente, Skier consegue facilmente quebrar a guarda do jovem várias vezes durante a luta. Skier revela que já foi o tolo que tentou se tornar o Rei das Trevas, mas não foi escolhido, e que o direito de conceder morte ou vida pertencia a uma única pessoa, o Rei das Trevas. Durante a luta, Skier faz o jovem perceber que a única maneira de alcançar seus objetivos, de tornar este país um lugar melhor, é se tornar o próprio Rei das Trevas. Skier o faz entender a amarga realidade que o jovem agora precisava aceitar. Nenhuma ajuda divina mudaria seu destino. Somente ele teria que fazer isso. O jovem menino declara que se tornará rei e fará o que for necessário. Ele avança em direção a Skier com toda a sua força e consegue desviar a espada de Skier. Skier começa a rir de forma estranha, o que confunde o jovem menino. Ele diz que nunca pensou que um milagre o aguardaria no final, e momentos depois, cai no chão. O jovem menino imediatamente demonstra preocupação por seu mestre de vida curta, que revela que estava se aproximando do fim de sua vida. Skier instrui-o a pegar sua espada e ir para a capital, onde possui uma mansão, revelando ainda que ele é, na verdade, de uma família nobre e que quem empunha aquela espada é considerado seu chefe. Skier diz ao jovem menino para pegar a espada mais uma vez e declarar que ele é o Príncipe das Trevas, sucessor do Rei das Trevas. Ele também fala sobre um cavaleiro chamado Valis, que, segundo ele, cuidará dele se perceber sua habilidade com a espada. Skier diz que tem sido uma casca vazia por muito tempo e que seu poder das trevas estava se esvaindo, portanto, logo ele pereceria.
O mundo não está certo como está, e confia ao jovem menino a tarefa de mudá-lo em seu reinado. Carregando um pesado fardo em seus ombros, o jovem menino se emociona sobre o corpo de Skier, liberando uma onda de luz. Isso choca Skier, já que o jovem menino nasceu na escuridão, mas conseguiu trazer à tona tal luz apenas com suas lágrimas antes de finalmente partir. Skier diz que conta com ele. E com uma nova causa, o jovem menino está determinado a se tornar o sucessor do Rei das Trevas, com o objetivo de fazer todos neste mundo felizes. Enquanto isso, acima das nuvens, uma horda de trevas se aproxima do Reino Branco. Recusando-se a entregar a runa progenitora à escuridão, a rainha Íris usa sua arma, alimentada pela runa que cria um feixe mágico forte o suficiente para reduzir significativamente o número de inimigos. A progenitora era a runa mais poderosa entre todas as outras, razão pela qual os monstros da escuridão a desejam tanto. O valente cavaleiro Fuse lidera os outros cavaleiros da luz em batalha, arriscando suas vidas para proteger sua rainha e a runa. A irmã de Íris, uma sacerdotisa chamada Tiama, também utiliza o poder das runas para lançar um feitiço de escudo sobre os cavaleiros, proporcionando proteção extra. Após expulsar com sucesso os monstros da escuridão, a rainha Íris retorna ao seu castelo à noite. O irmão mais novo de Fuse, chamado Tel, está animado para ver seu irmão mais velho, junto com a esbelta e robusta sacerdotisa Tiama, que estão voltando da batalha. Tiama expressa suas preocupações, acreditando que Íris está hesitando em matar o rei da escuridão, pois acredita que a escuridão é essencial para o equilíbrio no mundo. Fuse desconsidera suas preocupações, assegurando a Tiama que a rainha Íris estava totalmente comprometida em matar o rei da escuridão. Por outro lado, Íris se encontra com um dos sacerdotes, preocupada com o próximo possível ataque da escuridão. Assim, ela decide treinar as forças antecipadamente. Enquanto isso, o jovem garoto sem nome se encontra com o cavaleiro das trevas Valis, que nota o garoto carregando a espada de Skier. Confundindo o garoto com um ladrão, Valis tenta imediatamente recuperar a espada de seu falecido mestre Skier à força. O jovem garoto então informa que Skier está morto, mas Valis assume que isso significa que foi ele quem o matou, então lança um ataque de feitiço sombrio contra o jovem. No entanto, ele percebe que aquele jovem não era páreo para Skier, já que o derrubou com tanta facilidade, e pergunta por que ele veio. O jovem garoto diz a Valis que Skier lhe confiou a tarefa de ser o próximo rei da escuridão e lhe concedeu sua nobre espada, jurando-o como o príncipe da escuridão. Percebendo que ele está dizendo a verdade, Valis imediatamente embainha sua espada e guia o menino até a mansão de Skier. De volta ao castelo no Reino Branco, Tiama encontra a rainha Íris orando na sala do progenitor. Tiama brinca que Íris parecia mais uma sacerdotisa do que uma rainha e pergunta se todo o país das trevas estava atrás da runa progenitora. Íris informa que é verdade e que o Rei das Trevas é o principal que egoisticamente tenta obter a runa progenitora, enquanto o povo no Reino das Trevas está sofrendo. Íris espera que o próximo Rei das Trevas preserve o equilíbrio como era no passado. No entanto, enquanto conversavam, um cavaleiro entra apressadamente na sala para informar Íris sobre um ataque à sua capital ocidental. O demônio que lidera o ataque não é outro senão o temido Baal, fazendo com que Íris imediatamente ordene a Tiama que prepare as tropas com Fuse. Em seguida, vemos a majestosa rainha Íris voando em toda a sua glória, enquanto Tiama se comunica telepaticamente com todos, informando ao povo que seu reino está sob ataque de monstros ferozes perto de Metis, a capital ocidental. Isso leva os cavaleiros a prepararem suas defesas para exterminar Baal, que é extremamente poderoso. Vemos então Baal atacando Metis e superando qualquer um que estivesse em seu caminho, enquanto obliterava todas as estratégias. Local estratégico onde os magos estavam se abrigando, enquanto o monstruoso Baal estava prestes a esmagar o exército terrestre com seu pé, é parado pelo formidável Lorde Elantia, o líder dos Elfos. Um esquadrão de magos e soldados se forma enquanto Elantia ataca Baal com o poder dos espíritos. Ele consegue desferir alguns golpes, mas a besta, indiferente aos ataques, prossegue lutando contra os espíritos. Elantia fica atordoado pelo imenso poder que a besta possui e se pergunta qual será seu próximo movimento. Mas, de repente, a rainha Íris do Reino da Luz entra no campo de batalha e desafia Baal de frente. Ela carrega sua espada com o poder da runa e ataca Baal, que resiste ao ataque. Baal então reduz tudo e todos a pó. Que figura impressionante! Por outro lado, o grupo de magos e soldados encontra 2 soldados do Exército das Trevas que afirmam ser desertores e pessoas comuns que foram levadas à guerra contra sua vontade. Eles largam suas armas e caem de joelhos. Mas, de repente, o verdadeiro poder das trevas os domina, fazendo com que os 2 ataquem o grupo. De repente, mais soldados possuídos pelo poder das trevas emergem da densa floresta, superando em número o grupo. Parecia que a rainha estava impotente diante da poderosa besta Baal. Ela tenta invocar mais poder da runa, mas Elantia a lembra do potencial perigo de sobrecarregar a runa. Em vez disso, ela recebe o apoio dos espíritos de Elantia. Vendo esse comportamento inexperiente, Baal fica desapontado e sai do campo de batalha. Parece que ele estava destruindo a cidade apenas por uma luta divertida e nada mais. A Aurora rompe o céu e a rainha supervisiona os feridos. Ela encontra Tiama, que a informa sobre o ataque que acabaram de sofrer.
Do outro lado, vemos outros membros da realeza do Reino das Trevas que estavam discutindo entre si. Enquanto o rei retornava ao seu palácio, conversava com Valis e compartilhava seu desejo de cobrir todo o mundo em escuridão. Provavelmente porque ele simplesmente gosta de usar seu celular no modo escuro. Ele também diz que a coexistência de Kodak com o Reino da Luz é uma ideia estúpida e, para alcançar seus objetivos, deve derrubar tudo que estiver em seu caminho, desejando prosperidade a seus sucessores. Quando Valis retorna para casa, vemos nosso herói sem nome, o Coveiro, sentado na sala de estar de Valis. Como o papel de Valis é cuidar de todos os possíveis sucessores do Rei das Trevas, ele também deve ser leal e cuidar de nosso herói. Valis esclarece a nosso herói que a qualidade do rei não é apenas ser um mestre na arte da espada, mas também uma pessoa bem informada e conhecedora. Ele diz ao nosso herói que uma forma de falar desleixada não é adequada para um rei e que ele deve trabalhar para melhorar seu padrão de fala, além de ler livros que contenham todas as informações necessárias sobre como governar o reino. Com o passar do tempo, vemos nosso herói treinando com Valis e se interessando pelos estudos. Ele também ajuda a comunidade com tarefas diárias. Nosso herói finalmente se torna um pouco mais forte e recebe a roupa antiga de esquiador que o rei usava quando tinha a mesma idade que nosso herói. Vemos outra candidata ao trono chamada Lady Garosa, que está em campo com seu exército de admiradores. Elas enfrentam 3 monstros que Lady Garosa incinera com facilidade. Ela se deixa levar por suas próprias ações e se orgulha disso. Mas uma besta sobrevivente a ataca sem dar muito tempo para reagir. Lady Garosa se prepara para o impacto. Mas, no último momento, nosso herói aparece e ataca a besta. Lady Garosa fica encantada com a beleza do herói e fica sem palavras. Depois que seus soldados atiram de seu transe, ela convida o herói para uma conversa. Tarde da noite, em um bar local, Lady Garosa está contando ao nosso herói o que se espera do futuro. Ela diz a ele que, se trabalhar duro o suficiente, será reconhecido como um verdadeiro príncipe das trevas e receberá uma espada especial para exibir pela cidade. Sem que eles soubessem, um homem de cabelos vermelhos chamado Adel estava ouvindo a conversa deles. Enquanto isso, no palácio, bem acima do céu, a rainha, surpresa, tenta entender o que aconteceu no ataque recente. Ela percebeu a presença de humanos possuídos por trevas. Os pensamentos da estranha rainha Iris voltam ao tempo antes de se tornar rainha. Ela e sua irmã Shima foram uma vez ambas potenciais sucessoras ao trono. Apesar disso, não havia animosidade entre elas, pois haviam prometido não guardar ressentimentos, independentemente de quem fosse escolhida. Um dia, a rainha convocou as irmãs para uma avaliação, mas não tomou uma decisão naquele momento. Depois, Shima falou sobre as pesadas responsabilidades que vêm com ser rainha. Ela convida a Iris para jantar, mencionando que a amiga delas, Fuse, está ansiosa para vê-la. Iris aceita o convite, afirmando que também está ansiosa para ver Fuse, a quem não vê há um tempo. Naquela noite, após o jantar, Fuse acompanha a Iris até em casa. No caminho, Iris pergunta a Fuse se ele acha que ela é capaz de se tornar uma rainha. Fuse, em resposta à pergunta de Iris, admite que não tem uma resposta definitiva. No entanto, ele promete que, independentemente de quem se torne o soberano, ele servirá lealmente como sua espada. No dia seguinte, Iris fica com dúvidas persistentes enquanto olha para o horizonte. De repente, uma entidade maligna de escuridão aparece diante dela. Sem guardas por perto para ajudar, Iris é forçada a solicitar um pouco de poder da sala do progenitor. Usando esse poder, ela consegue derrotar a entidade sombria. Essa vitória fortalece a autoconfiança de Iris. De forma inesperada, a runa progenitora se comunica com ela, declarando-a como a sucessora destinada ao trono. Ao ouvir isso, Iris promete a si mesma se tornar uma excelente rainha e cumprir todos os seus deveres. Independentemente dos sacrifícios, ela está disposta a fazer qualquer coisa para restaurar o equilíbrio entre a luz e a escuridão nos dias atuais. De volta ao Reino das Trevas, nosso herói está se preparando para a competição. Antes de partir, ele pergunta a Valis se ele irá ao torneio. Valis recusa, explicando que precisa atender às demandas do rei. No entanto, ele expressa confiança de que o jovem representando a família Skir triunfará na competição. Agradecendo a Valis, nosso herói então parte para o torneio. Logo, nosso garoto chega a um coliseu, onde competirá contra outros potenciais sucessores ao trono. Uma vez na arena, Lady Groza explica as regras do torneio. Os concorrentes precisam derrotar as criaturas mais malignas e permanecer de pé para avançar para a próxima rodada. Ela então menciona que o prêmio para o vencedor é uma espada lendária chamada a Grande Espada Negra. Apenas o próximo sucessor do rei poderia empunhar a espada. O torneio começa. Os jovens competidores enfrentam uma série de bestas selvagens, derrotando-as sem muita dificuldade. No entanto, uma das competidoras não consegue derrotar um monstro que se dirige a ela. Os outros concorrentes se divertem com a cena, já que a competição estava sendo reduzida. No entanto, o garoto sem nome entra em ação e salva a vida da competidora. Os outros concorrentes ficam irritados com a intervenção do jovem e o ameaçam para que pare. Para aumentar o desafio, os organizadores do torneio soltam um ciclope no campo de batalha. Muitos dos concorrentes são rapidamente derrotados pela criatura, mas não o jovem garoto.
Utilizando todas as habilidades que Vales lhe ensinou, o jovem garoto consegue derrotar o Ciclope. Isso conclui a primeira rodada do torneio. Os únicos competidores ainda de pé são o menino sem nome e Adel, o garoto de cabelo vermelho que estava ouvindo a conversa anteriormente. Acontece que Adel também é um potencial sucessor do trono. Antes da batalha final, ambos os finalistas fazem uma breve pausa e têm uma conversa. Durante o bate-papo, Adel critica o jovem garoto por ter ajudado um concorrente na primeira rodada. Adel vê isso como uma fraqueza, argumentando que um futuro rei das trevas deve ser implacável e não mostrar misericórdia. No entanto, o jovem garoto discorda. Ele acredita que proteger as pessoas, independentemente das circunstâncias, é a coisa mais importante. Com suas perspectivas claras, o jovem garoto e Adel se enfrentam em uma batalha decisiva para determinar o campeão do torneio. Após uma luta difícil, o jovem garoto utiliza todas as suas habilidades e triunfa decisivamente ao desviar a espada de Adel. Quando o jovem garoto encurrala seu oponente, ele opta por não desferir o golpe final. Confuso, Adel pergunta por que o jovem garoto não o finaliza, ao que ele explica que matar seus oponentes contradiz seus ideais pessoais. Cansado da autossuficiência do jovem garoto, Adel corre para recuperar sua espada. Mais uma vez, o jovem garoto encontra uma maneira de colocar Adel em uma situação difícil. O duelo termina quando Adele admite a derrota. Assim que a batalha acaba, Garoza declara o jovem como legítimo príncipe das trevas e o principal sucessor do trono. Após a cerimônia de premiação, o jovem recebe seu prêmio, a lendária Espada Negra. Adele então se apresenta ao jovem e pede que ele mantenha seus ideais. Mais tarde, Vale se encontra com o jovem e o parabeniza pela vitória no torneio. Ele então atribui ao jovem uma missão significativa, uma que apenas o Príncipe das Trevas pode realizar: entregar uma mensagem à Rainha da Luz. O jovem aceita a tarefa. No entanto, descobre que não irá sozinho. Videl, o segundo candidato mais importante, o acompanhará em sua jornada. No dia seguinte, Adele e o jovem partem para o Reino da Luz a bordo de um navio mágico. Adele lembra ao jovem que os reinos da luz e das trevas estão em guerra e, portanto, entregar uma carta é mais fácil de dizer do que fazer. No pior cenário, o enviado do Reino das Trevas poderia ser o primeiro a ser assassinado. Assim, Adele decide assumir o papel mais perigoso de ser um enviado em público, já que o jovem era esperado para se tornar o futuro Rei da Escuridão. Adele pede ao jovem garoto para agir como um guarda-costas, um papel menos exigente e menos perigoso. Baroza fica surpreendido com a repentina demonstração de amizade de Adele. Após algumas horas, eles chegam ao seu destino. Ao chegarem, são recebidos por Fuse. Inicialmente, o general reage com hostilidade, levando o jovem garoto a revelar sua espada. No entanto, Adele usa sua diplomacia para desarmar a situação. Ele também se desculpa por qualquer má impressão que possam ter causado em seu primeiro encontro. Uma vez que as coisas se acalmam, Adele pede a Fuse que os acompanhe até a rainha, pois tem uma mensagem importante do Rei das Trevas para entregar. Apesar de sua desconfiança inicial, Fuse concorda em guiá-los até o palácio para entregar a mensagem. Alguns minutos depois, o garoto sem nome e Iris se encontram pela primeira vez. O jovem garoto fica imediatamente encantado com a beleza da rainha. A rainha e Adele, que estava agindo como o enviado do Rei das Trevas, então começam a discutir o conteúdo da carta. O Rei das Trevas aparentemente busca formar um pacto com Iris para derrotar Baal, a encarnação da destruição. Baal tem aparecido tanto no Reino da Luz quanto no da Escuridão, deixando caos por onde passa. Iris não tem certeza se deve aceitar o pacto. O Rei das Trevas é notório por sua crueldade. Iris acredita que o rei pode se tornar agressivo em relação ao Reino da Luz. Depois que Baal é tratado, o jovem murmura que o próximo Rei das Trevas não será cruel. Para entender as palavras do jovem, Adele informa a Iris sobre a decisão do rei de abdicar do trono em um futuro próximo. Adele sugere que o próximo sucessor do trono pode não ser tão hostil quanto o atual rei tirano. Com todas as informações em mãos, Iris decide tomar uma decisão clara no dia seguinte. Fuse então leva Adele e o jovem para um quarto de hóspedes. O jovem pergunta a Fuse sobre a rainha Iris, mas Fuse imediatamente o interrompe, pois detestava os semelhantes das trevas. Fuse sai furioso, não sem antes lembrar a Adele e ao jovem que os dois eram inimigos da luz. Após a saída de Fuse, Adele lembra o jovem que eles devem permanecer cautelosos. Adele sente que ele e o jovem foram injustamente discriminados desde o momento em que pisaram no Reino da Luz. No entanto, o jovem aponta que a rainha Iris não é preconceituosa e é diferente dos outros. Levando as palavras do jovem em consideração, Adele espera que a rainha tome uma decisão a seu favor. No dia seguinte, Adele e o jovem vão ouvir a decisão da rainha. Antes de anunciar sua decisão, Iris dirige uma pergunta ao jovem. Surpreendendo Adele, Iris pergunta a ele como o povo do Reino das Trevas se sentiria em relação à aliança. O jovem revela que o povo das trevas teme morrer para os Balins. O garoto acredita que a aliança poderia ajudar a salvar muitas vidas no Reino das Trevas e no Reino da Luz. Após ouvir a perspectiva do jovem, Iris revela que se aliaria aos Trevas para derrotar Baal em benefício comum dos povos de ambos os reinos.
No dia seguinte, Íris parte para o Reino das Trevas para consolidar a nova aliança com o Rei das Trevas. De volta ao Palácio do Reino da Luz, Fuse informa Shima sobre a partida da rainha para o Reino das Trevas. Fuse ainda revela que Adele e o garoto foram colocados sob supervisão enquanto a rainha estava ausente. Shima sente medo de que, com a ausência da rainha, Adele e o jovem agora tenham uma oportunidade de atacar e enfraquecer o reino. No entanto, Fuse a tranquiliza, dizendo que ele ficaria encarregado do palácio para evitar que tal cenário se desenrolasse. Além disso, Fuse acredita que o enviado Adele e o garoto sem nome eram de certa forma amigáveis. Enquanto isso, de volta ao Reino das Trevas, o exército do Rei das Trevas começa a se mobilizar, preparando-se para a esperada confrontação contra Baal. Como esperado, Balos e Gross aparecem para assumir o comando, deixando os soldados do Reino das Trevas se mobilizarem. De repente, Baal surge, causando caos e destruição. Valis corre e ordena que suas tropas o sigam, mas Baal afasta as tropas de Valis como se fossem moscas. Surpreendendo Valis, Baal se diverte ao ver a futilidade de Valis. Garoza envia muitas catapultas de pedra em direção a Baal, que agora corre para matar Garoza. Garoza usa seus poderes para criar uma poderosa flecha, mas Baal não é afetado. Infectado, o exército das trevas luta valentemente contra a besta, mas seus esforços são em vão e eles são rapidamente derrotados. Os únicos guerreiros que permanecem de pé são Valis e Groza, que formam a última linha de defesa. Garoza tenta mais uma vez enviar uma explosão em direção a Baal, enquanto Valis convoca suas espadas do vazio. Apesar de ambos usarem seus movimentos mais fortes, lutar contra Baal se mostra fútil, pois ele é poderoso demais. Valis avança e corta Baal, mas é imobilizado por um único rugido que Baal envia em sua direção. Enquanto Valis e Groza não conseguem se mover por causa do rugido de Baal, suas vidas estão por um fio. Inesperadamente, o Rei das Trevas intervém, resgatando seus dois guerreiros restantes. Baal e o Rei das Trevas então ficam cara a cara. Sem intenção de deixar Baal vivo, o rei começa a atacar Baal sem parar. Baal resiste aos ataques e provoca o rei por não corresponder ao seu grande título. Para ajudar o rei a matar a besta Baal, Íris prende Baal usando poderes mágicos da Sala do Progenitor. O Rei das Trevas aproveita essa oportunidade para aprisionar Baal para a eternidade. Dentro do vulcão Tártaros. À medida que o céu se clareia sob o teto de Baal, Íris percebe que está frente a frente com o Rei Sombrio. Íris se despede, pois ajudou a derrotar Baal, conforme prometido no pacto. Enquanto isso, de volta ao Reino da Luz, Shima encontra Adele e o jovem garoto. Adele começa a flertar com Shima. Shima ignora seus comentários e pergunta sobre o Povo das Trevas. Adele revela que o Povo das Trevas não tinha desejo de ir à guerra, mas qualquer um que desafiava o Rei das Trevas era executado, tornando o Reino das Trevas a Coreia do Norte do anime. De repente, algo chama a atenção do jovem garoto, que corre em direção a isso, deixando todos confusos. Do lado de fora da janela, nas proximidades, Shima nota que a Rainha Íris havia retornado ao Reino da Luz. O jovem garoto corre para encontrar a Rainha Íris, que desmaia devido ao cansaço. Felizmente, o jovem garoto chega a tempo de segurá-la antes de cair. Momentos antes de desmaiar, Íris revelou que teve sucesso em cumprir os termos do pacto. Fuse e Shima chegam ao local, e Shima especula que Íris havia usado muita energia, o que a fez desmaiar. Eles a levam imediatamente para o palácio, enquanto Adele e o garoto voltam para seu quarto de hóspedes. Dentro do palácio, Shima usa sua magia para curar Íris. Shima revela que a própria Íris decidiu se tornar um meio para o imenso poder das runas progenitor. Portanto, Íris frequentemente se sobrecarregava para utilizar o poder que tinha de maneira eficaz. De volta ao quarto de hóspedes, Adele revela que tinha uma grande paixão por Shima. Adele também sabia que o jovem estava interessado em Íris. O jovem fica irritado por Adele estar contando tudo isso. Quando Íris estava em um estado ruim, Fuse entra no quarto e informa os dois sobre a derrota da defesa de Baal. Com a missão cumprida, Adele decidiu que era hora de ele e o jovem voltarem ao Reino das Trevas. Enquanto isso, de volta ao Reino das Trevas, Goroza retorna para sua casa para descansar da exaustiva batalha anterior com Baal. No entanto, no caminho, ela encontra Valis, que lhe entrega uma mensagem para ser levada ao Reino da Luz. Apesar de sua exaustão, Goroza aceita a tarefa, pois teria a oportunidade de conhecer o Príncipe das Trevas, por quem tinha uma paixão. De volta ao palácio e ao Reino da Luz, Adele e o jovem vão se encontrar com a rainha, que agora estava recuperada. Adele a agradece pela ajuda na derrota de Baal. Adele revela ainda que pretende sugerir ao Rei das Trevas que pare de travar guerras com o Reino da Luz. Fuse aponta que ele seria morto se fizesse isso, mas Adele sente fortemente que precisa dar voz ao povo das trevas que não deseja a guerra. De repente, um guarda da luz informa a rainha sobre a chegada de uma mensagem do Reino das Trevas. Garoza entra na sala e informa a rainha sobre a mensagem do Rei das Trevas, que era um pedido para estender as relações pacíficas com o Reino da Luz até que os danos causados por Baal no Reino das Trevas fossem reparados. A rainha aceita a proposta, pois Goroza, Adele e o jovem ficariam como hóspedes. A rainha decide mostrar os três ao Reino da Luz.
A rainha apresenta os convidados a Tel, que inicialmente fica assustado ao confundir os convidados com inimigos do Reino das Trevas. No entanto, ele descobre que o jovem garoto, Adele e Gorosa eram amigáveis. Tel então mostra que estava tentando usar magia para curar alguns monstros fofos feridos, conhecidos como Tanuques Estelares. Seu irmão mais velho, Fuzzy, fica surpreso ao ver Tel usando magia de cura. Tel revela que aprendeu um pouco de magia com Shima. Gorosa aponta que os Tanuques Estelares no Reino da Luz eram muito bem comportados, enquanto no Reino das Trevas eram totalmente travessos. A rainha expressa seu desejo de conhecer as criaturas mágicas das trevas também. Adele observa que as criaturas mágicas nas trevas são negras e têm uma aparência sombria. Fuzzy ri ao apontar que as pessoas das trevas estavam vestidas de preto da cabeça aos pés. Adele então também menciona que as pessoas da luz estavam usando vestidos brancos. Todos riem dos estilos de moda totalmente opostos que as trevas e a luz tinham. Gorosa sugere que eles troquem de vestidos, e Shima concorda com a ideia. Fuzzy e Adele são os primeiros a ir. A construção do corpo de Fuzzy se torna mais evidente no vestido de Adele, que era mais revelador. Adele, por outro lado, está menos animada para vestir a armadura, escolhendo entre Shima e Iris. Gorosa então decide trocar de vestido com Iris. No entanto, Shima informa Gorosa que uma mensageira do escuro não pode usar o vestido da rainha. Assim, Gorosa dá seu vestido a Iris enquanto usa uma toalha para se cobrir. O vestido de Gorosa fica largo em Iris, que não é tão robusta quanto Gorosa. Shima então troca de roupas com Gorosa, e as duas seguem para ouvir a opinião dos homens do lado de fora. Adele pede ao menino mais jovem que faça sua escolha, e o menino, envergonhado, dá uma resposta ambígua. Todos então vão jogar xadrez e, ironicamente, Fuzzy, o comandante dos cavaleiros, continuava perdendo para todos. Quando todos ficaram com fome, Shima sugeriu que fossem jantar juntos. Shima prepara uma refeição e Gorosa também apresenta um pouco de comida que trouxe do Reino das Trevas. Adele acha a comida no Reino da Luz mais simples para seu gosto. O menino e Gorosa concordam, comentando que faltava mais tempero. Iris, Tel, Fuzzy e Shima então provam a comida de Gorosa e a acham excessivamente salgada. Shima percebe que a comida no Reino das Trevas é mais temperada. O menino então mistura a comida de Gorosa com a comida de Shima, resultando em um prato que agradava mais ao seu paladar. Os outros à mesa acompanham e ficam agradavelmente surpresos ao descobrir que a comida dos reinos das trevas e da luz se mistura perfeitamente. Após terminar a deliciosa refeição, Fuzzy e Shima comentam que as verduras silvestres escolhidas à mão por Iris também são saborosas. Iris então planeja que todos à mesa escolham verduras silvestres. No dia seguinte, Carosa observa o jovem menino e fica com ciúmes ao vê-lo se apaixonar por Iris. À noite, Gorosa passeia pelos corredores do palácio apenas para descobrir que o jovem menino estava acordado a uma hora tão tardia, e ela oferece um ouvido para ouvir seus pensamentos. Impressionado com a humildade da rainha, o jovem menino revela que acabou de perceber que a rainha Iris era como qualquer outra pessoa comum. Gorosa comenta que o jovem menino também era como qualquer outra pessoa comum. Ela então promete ficar com ele enquanto ele for príncipe, e ainda promete continuar oferecendo apoio quando ele se tornar o novo rei das trevas. E o jovem menino é grato pelo apoio de Gorosa. No dia seguinte, ambos os grupos planejam outra aventura, desta vez para a floresta em busca de vegetais silvestres. Adele sugere uma reviravolta divertida antes de começarem. Ela propõe que formem duplas e transformem a atividade em uma competição amigável. A dupla que coletar mais vegetais será declarada vencedora. O rosto de Gorosa se ilumina com essa ideia, pois representa uma chance de passar tempo com o jovem garoto. O personagem principal, Fuzzy, também se anima com a ideia, esperando poder se juntar à rainha Iris. Antes de começar a busca por vegetais, Iris se oferece para dar algumas orientações. Ela compartilha dicas sobre como identificar e coletar os vegetais corretamente. Vendo a expertise da rainha nesse campo, eles decidem que ela deve ficar de fora da competição. Assim, a competição de coleta de vegetais começa. O jovem garoto acaba formando dupla com o pequeno Tel. Sua falta de conhecimento botânico logo se torna evidente, e eles buscam conselhos com Iris. Eventualmente, Iris acaba se juntando à equipe do jovem garoto. Os dois conseguem aproveitar um tempo a sós durante a atividade. Fuzzy e Gorosa não conseguem evitar de observá-los, com os corações cheios de inveja. Gorosa revela que simpatiza com as visões de paz do jovem garoto e, portanto, deseja que ele se torne o próximo rei das trevas. Fuzzy fica impressionado ao perceber que o jovem garoto era muito diferente do que ele imaginava. Finalmente, todas as equipes se reúnem para contar suas coletas. A equipe de Gorosa e Fuzzy conseguiu encontrar apenas uma planta comestível, enquanto todas as outras coletas eram incomestíveis. Adele observa que as escolhas dele foram mais numerosas em comparação com as escolhas do jovem. No entanto, ao contar, o jovem e a equipe de Tel se destacam como os vencedores da competição de coleta de vegetais. Depois que todos os vegetais são reunidos, Iris assume a responsabilidade de preparar o almoço com os ingredientes recém-colhidos. Enquanto ela cozinha, os demais se ocupam coletando lenha e limpando os vegetais.
Ao coletar lenha com Fuzzy e Adel, o jovem afirma que gosta de se banhar sobre o sol no Reino da Luz, algo que não era possível no Reino das Trevas, onde a luz raramente aparecia. Adel observa o jovem em concordância. De repente, ele percebe que Tel não estava com eles. O jovem, junto com Fuzzy e Adel, se separa para procurar Tel. O jovem olha em todos os lugares e eventualmente chega até Iris, que estava lavando os vegetais. Ao informar Iris sobre o desaparecimento repentino de Tel, o jovem tropeça em uma pedra e cai de cara em Iris, levando ambos para o riacho próximo. O jovem pergunta à rainha sobre Tel, apenas para saber dela que Tel havia saído mais cedo com Shima e Goroza. As roupas encharcadas que grudam em seu corpo fazem o jovem corar, e a rainha tem uma reação semelhante. O constrangimento sugere que ambos nutrem sentimentos um pelo outro, um fato que poderia ser bastante claro para quem estivesse prestando atenção. Apesar do constrangimento, a cena continua. O casal então se retira para um lugar privado para secar suas roupas e passar mais um tempo a sós. Shima, Goroza e Tel se reencontram com Adel e Fuzzy para preparar o almoço. Quando o menino e Iris retornam ao grupo, agora com roupas secas, Goroza não consegue esconder sua irritação ao vê-los juntos. Todos os personagens colaboram para preparar o almoço. No final, eles se sentam juntos para desfrutar de uma refeição saborosa. Como Fuzzy havia mencionado anteriormente, os convidados do Reino das Trevas apreciam a refeição. Shima também traz sal com ela, sabendo que os convidados do Reino das Trevas gostariam de mais tempero. É um momento alegre e agradável. Infelizmente, esse momento pacífico não dura muito. No dia seguinte, o Rei das Trevas ordena que o menino e seus amigos retornem imediatamente ao Reino das Trevas. Antes de partirem, Iris entrega a Adel uma carta. A carta descreve uma proposta de livre comércio entre os Reinos das Trevas e da Luz. Adel concorda prontamente em entregar essa mensagem ao seu rei. Mas então seu comportamento muda repentinamente. Ele menciona que o Reino das Trevas sofre com a falta de luz solar devido ao reino de Iris tornar a Terra estéril. Iris, em resposta, afirma que essa é apenas a maneira como o mundo é naturalmente. De repente, Adel começa a agir de forma estranha enquanto faz uma palestra à rainha sobre o estilo de vida elitista da luz. Ele então se transforma em um demônio e ataca a rainha. O jovem reage instantaneamente. Sacando sua espada, ele mata seu companheiro para proteger Iris. A visão dos movimentos rápidos e letais do jovem deixa Iris chocada. Essa parece ser uma reação natural à reviravolta violenta dos acontecimentos. Após ser espancado por Flux, o jovem é então capturado e confinado, sendo considerado uma ameaça por aqueles que testemunharam suas ações. Este incidente quebra a aliança entre o Reino da Luz e o Reino das Trevas. Consequentemente, Garrosh é forçado a fugir do Reino da Luz sem qualquer explicação sobre o que havia acabado de acontecer dentro do palácio. O incidente perturba profundamente Fuzzy, pois ele esperava que os dois reinos pudessem coexistir pacificamente. O que o incomoda ainda mais é a inevitabilidade iminente de uma guerra entre as duas terras, que agora parece ser um conflito sem fim. Enquanto isso, Iris vai até o quarto onde reside o progenitor Rune, em busca de orientação. A runa responde envolvendo Iris em um brilhante clarão de luz. Nesse meio tempo, o jovem recupera a consciência em uma cela prisional. Naturalmente, ele começa a refletir sobre os eventos recentes. Ele percebe que agiu por impulso ao matar seu camarada porque viu a vida de Iris em perigo. Passa seu tempo na prisão, imerso em pensamentos, lutando com as consequências de suas ações. Poucos minutos depois, Iris, que se transformou em um gato branco, visita a masmorra onde o jovem está preso. Ela usa magia para destrancar sua cela e, em seguida, o conduz em direção a uma saída. Eventualmente, eles chegam a um penhasco onde o jovem encontra suas duas espadas. Inesperadamente, o gato branco se transforma de volta em Iris. O garoto fica inicialmente surpreso com a transformação, mas depois se lembra de que vive em um mundo de fantasia e o choque desaparece. Os dois jovens se unem de mãos dadas, simbolicamente se unindo. É um momento tocante. O jovem promete buscar a paz como Iris, deixando claro suas intenções que podem ter sido mal interpretadas por causa de seu comportamento impulsivo anterior. O jovem revela ser o príncipe das trevas e promete concretizar seus ideais no futuro. Da mesma forma, Iris promete esperar pelo garoto e demonstra seu apoio na construção de um mundo pacífico. Infelizmente, seu momento de paz é interrompido quando soldados do Reino da Luz aparecem para prender o jovem. Iris não hesita em dizer ao garoto para correr. Depois de compartilhar um abraço, o jovem garoto pega suas espadas e escapa em uma nave celestial que convenientemente chega para buscá-lo. Ele então retorna ao Reino Sombrio. De volta ao seu próprio reino, Iris fica pensando no garoto. Não muito depois, seu reino é atacado por um grupo de bestas sombrias, presumivelmente enviadas pelo Rei Sombrio. Iris instrui seu conselheiro a reunir os guerreiros do reino para a batalha. No meio disso, Fuzzy solicita para ser temporariamente dispensado de suas funções. Deixando o exército, ele explica sua intenção de encontrar remédios para Iris, pois acredita que ela está com a saúde debilitada. Iris o assegura de que ela irá se recuperar e enfatiza sua importância na proteção do reino. Apesar das garantias de Iris, Fuzzy decide desobedecer suas ordens. Ele parte em busca da ajuda de Elantia, o rei elfo.
Enquanto os dois estão na biblioteca, Fuzzy expressa suas preocupações a Elantia. Elantia comenta que Iris estava bastante exausta por causa de sua luta anterior com Baal. Ele então revela que o poder mágico de Iris voltou ao normal. Mas os nervos mágicos necessários para transmitir tal poder ainda não se recuperaram, sendo essa a razão principal para sua falta de poder. Elantia revela que há uma maneira de restaurar a saúde de Iris. Ele menciona um elemento misterioso conhecido como a alma pura, que foi encontrado em uma concentração mais alta em uma caverna remota. Esse elemento tem a capacidade de curar a energia mágica de uma pessoa. Elantia explica ainda que, se conseguirem levar essa alma até Iris, ela será curada instantaneamente. Assim, Elantia e Fuzzy partem da capital do Reino da Luz. Seu destino é a caverna profunda nas florestas. Sua missão é encontrar o elemento mágico para curar a rainha. Enquanto isso, após se despedir de Iris, o garoto está mais determinado do que nunca a vê-la novamente. Com isso em mente, ele começa a treinar mais intensamente do que antes. Vemos ele continuando suas sessões de prática com Valis. Enquanto o garoto está ocupado treinando, Barossa aparece. Ela lhe diz que o Rei das Trevas ordenou que lutassem contra algumas criaturas fora da capital do país. Valis suspeita que isso seja apenas uma manobra para manter o garoto ocupado. Logo depois, Valis se encontra com o Rei das Trevas e informa que todas as tropas estão prontas para seguir em direção ao Reino da Luz. No entanto, o garoto permanece alheio a esses planos. Após deixar a capital, o garoto encontra várias bestas malignas. Ele consegue se defender com a ajuda de Gorosa. Logo depois, observa um navio do Reino das Trevas navegando em direção ao Reino da Luz. De repente, eles são atacados por um bando de criaturas voadoras. O garoto consegue se defender, mas Garosa é pega de surpresa. Ela perde o equilíbrio e cai de um penhasco. Ao vê-la em perigo, o garoto se apressa para salvá-la. Infelizmente, ambos acabam presos na beira do penhasco. Para piorar a situação, um demônio aterrorizante aparece na cena. Como perigo à espreita, o garoto, sem hesitar, se lança em uma feroz batalha contra a temível besta. É uma jogada ousada, mas que reflete sua coragem inabalável. Enquanto isso, Iris, a Rainha da Luz, demonstra a mesma bravura ao se preparar para defender seu reino contra a iminente invasão do Rei das Trevas. Enfrentando o formidável exército do Reino das Trevas, Iris decide confrontar o adversário de frente. No entanto, ela não está sozinha. Tem o apoio de Shima e dos guerreiros mágicos que estão firmemente prontos para lutar ao seu lado. Os magos NPC estão prestes a serem eliminados pelos monstros do Reino das Trevas. Mas Shima os salva a tempo. Enquanto essa intensa batalha se desenrola, o General Fuzzy e Elantia, o Rei Elfo, embarcam em uma missão. Eles se aventuram profundamente em uma caverna misteriosa e ameaçadora. Chegam a um beco sem saída, mas Elantia revela que havia mais do que parecia. Para explicar melhor, Elantia tira uma de suas flechas e entrega uma a Fuzzy também. Elantia então a dispara contra o teto da caverna. A corda na flecha puxa Elantia para cima, revelando uma passagem secreta que estava acima do suposto beco sem saída. Fuzzy segue o exemplo de Elantia, mas acidentalmente pisa em uma pedra solta. No entanto, Elantia, por sorte, puxa Fuzzy para dentro da passagem secreta. Como era uma passagem escura, Elantia e Fuzzy mantiveram a guarda alta. Elantia até tirou um maldito vidro de aumento mágico de todas as coisas, que lhe permitiu ver um caminho oculto nas proximidades. Elantia então revela um estoque de bombas improvisadas que ele havia trazido. As bombas armazenavam parte do poder da runa. Fuzzy e Elantia então explodem a rocha à frente deles, revelando uma área cristalizada. Elantia então usou seu bastão, junto com seu conhecimento de magia, para criar um padrão que abriu um caminho estreito. Eles finalmente encontram as gotas radiantes que estavam procurando. As gotas eram um remédio curativo para a rainha. Fuzzy corre para pegar as gotas, mas Elantia o para e o avisa sobre a alma que era poderosa demais para ser contida sem as devidas precauções. Elantia joga uma pedrinha próxima na água. A pedrinha explode imediatamente, provando seu ponto anterior. No entanto, enquanto Iris ficava mais fraca a cada segundo, Fuzzy acreditava que não havia tempo para elaborar um plano. Ele entra imprudentemente na água e pega as gotas. Elantia fica impressionado com Fuzzy, que se lançou apesar dos riscos presentes. Com esse remédio valioso em mãos, eles começam sua jornada de volta à capital do reino. De volta ao campo de batalha, Iris continua sua luta resiliente contra os soldados do Reino Sombrio. Apesar de sua habilidade e força notáveis, o número de inimigos é esmagador. Um a um, ela derrota os invasores, mas suas fileiras continuam a aumentar, levando-a ao limite. O cansaço se instala, mas antes de sucumbir à fadiga, Iris faz um último movimento protetor. Com a ajuda de Shima e de alguns outros magos, Iris conjura uma barreira mágica que envolve e protege a cidade. No entanto, o esforço cobra seu preço e ela desaba no chão, esgotada de sua energia.
Enquanto isso, no Reino Sombrio, o jovem continua sua própria luta contra a besta cornuda Gorosa, tentando manter uma distância segura enquanto ataca, enquanto o jovem se lança de cabeça para enfrentar a criatura. A luta é intensa, mas a incrível habilidade do jovem permite que ele conquiste seu adversário. Ele balança sua lâmina carregada em direção à besta, criando rupturas pontiagudas no chão que a empalam, revelando assim o jovem como vencedor. Ele agradece a Gorosa por sua ajuda na derrota da besta, mas sejamos realistas, o MVP da batalha foi o jovem. Após sua batalha triunfante, Gorosa, em um clima de celebração, propõe um jantar de vitória. O jovem aceita seu convite. Enquanto se sentam para a refeição em meio à calmaria da noite, o garoto reflete sobre a promessa que fez a Rainha da Luz. Ele declara que essa promessa é sua maior prioridade, mesmo que isso significasse que estava imaginando um sonho inatingível. Gorosa se aproxima do garoto, incentivando-o a compartilhar suas visões para o futuro. Além disso, Gorosa confessa seus sentimentos românticos pelo garoto. No entanto, Gorosa consegue ler as emoções no rosto do garoto, sugerindo que ele só tinha sentimentos pela Rainha Íris. Triste, Gorosa foge timidamente enquanto chora. Apesar de seu coração partido, Gorosa deseja ajudar o garoto em sua jornada até o trono. Enquanto isso, de volta ao Reino da Luz, Fuzé retorna a Íris com um remédio em mãos. Usando sua magia, Shima despeja as gotas curativas sobre Íris. O remédio parece ser um sucesso em curar Íris. Shima então sai para atualizar Fuzzy sobre a situação atual. Shima informa Fuzzy que o escudo que os magos haviam erguido não duraria muito. Fuzzy então decide preparar os cavaleiros com o tempo limitado que tinham em mãos. Confusa com toda a situação, Íris se dirige à runa progenitora para clarear sua mente. A promessa que o jovem fez a ela volta à sua memória, e ela sorri, esperando o melhor para o futuro. Fuzzy interrompe a oração de Íris para informá-la sobre os preparativos que estavam sendo feitos no Reino das Trevas. O garoto nota uma forta de escuridão sendo preparada no céu. O jovem sai para inspecionar apenas para ser cercado por civis que ficam surpresos ao ver que o Príncipe das Trevas e Gorosa foram excluídos dos esforços de guerra. O garoto descobre que o rei estava decidido a derrotar o branco desta vez. No entanto, ele é então abordado repentinamente por soldados que pedem sua companhia, ao que ele concorda em acompanhar. Perto dali, Gorosa avista o jovem enquanto ele é escoltado por soldados. De volta ao Reino da Luz, Tel, Fuzzy e Shima depositam sua confiança em Íris, enquanto todo o seu reino se aproxima de uma guerra total. Ao mesmo tempo, Íris começa a imaginar a promessa que o garoto fez anteriormente, se não pela milionésima vez. Ela se dirige ao campo de batalha e pede à runa progenitora que divida seu poder entre todos no Reino da Luz. A guerra começa quando os magos e cavaleiros da luz eliminam algumas das forças inimigas. De repente, o Rei das Trevas emerge do céu e Íris imediatamente se apressa para dominá-lo. Shima começa a perceber que um número esmagador de inimigos seria impossível de derrotar. Um dos soldados da luz é possuído pelas trevas e, de repente, começa a representar uma ameaça para os civis. Um cavaleiro próximo derruba o cavaleiro possuído para evitar danos. Do lado de fora, Tel é quase atacado por um inimigo das trevas. Tel fica irritado e usa magia para derrubar o inimigo. Enquanto isso, os cavaleiros estão tendo dificuldade em matar os civis da luz possuídos. Shima e seus alunos magos erguem uma barreira que mantém os inimigos afastados. Fuzzy começa a se sentir exausto, mas a simples ideia de Sua Majestade Íris o revigora. Fuzzy se vê frente a frente com Vales do Reino das Trevas. Vales e Fuzzy se apresentam como guardas próximos de seus reis e rainhas. Ambos entram em batalha, enquanto a Rainha Íris e o Rei das Trevas também lutam entre si. O rei revela seus planos de se tornar o único governante entre os dois reinos. Os dois apontam suas espadas um contra o outro enquanto liberam seus poderes de luz e trevas, respectivamente. Ao mesmo tempo, a barreira erguida por Shima e os magos se desgasta devido às forças das trevas. À medida que alguns dos cavaleiros e magos são possuídos pela escuridão, Shima usa sua magia para devolver as pessoas a seus verdadeiros eus. No entanto, ela não consegue dissipar adequadamente a possessão que foi colocada sobre eles, forçando-a a pedir ajuda à runa progenitora. Perto dali, Fuzzy e Vales se envolvem em uma batalha acirrada que ganha vida de forma literal quando Vales incendeia os arredores com chamas escuras. Vales começa a ter a vantagem e aproveita a oportunidade para dar uma lição em Fuzzy sobre quão fraco ele era. Da mesma forma, o Rei das Trevas se mostra mais forte que Íris, fazendo com que Íris perca em um confronto físico. Íris mergulha em direção ao chão após o rei atingi-la com um ataque. Crescendo desesperada, Shima tenta invocar seus feitiços, mas não adianta, pois seu poder já havia sido utilizado. Ela começa a implorar a runa progenitora por poder, mas ela não responde. Mesmo assim, Shima se recusa a recuar. Íris, que havia pousado perto de Shima, motiva sua irmã a não desistir.
desistir. Além disso, ela revela que ainda havia uma maneira de mudar a maré atual das batalhas a seu favor. Iris reúne os magos e começa a usar o Gear of Fate, que era um dos 7 poderes. No entanto, apesar de seus esforços, nada aparentemente muda. A esperança se esgota à medida que o Rei das Trevas se aproxima de Shima e Iris. Shima instrui Iris a ir em direção à runa progenitora. Iris corre para longe da cena enquanto Shima decide lutar contra o rei. O rei imediatamente consegue ganhar a vantagem na situação ao dominar Shima com a escuridão. De volta ao Reino das Trevas, o garoto é levado a Adele pelos Soldados das Trevas. O garoto fica surpreso ao ver Adele vivo, apesar de tê-lo matado anteriormente. Adele aponta que ele era um candidato em potencial ao trono e não sairia facilmente sem lutar. O garoto pergunta a razão de sua tentativa de assassinato contra a rainha. Adele revela que a morte de Iris foi a vontade do rei. No entanto, Adele acredita que tudo acabou se resolvendo para melhor no final, já que o Reino das Trevas atacou com sucesso o Reino da Luz. Adele informa o garoto sobre o rei, revelando que ele se esforçava para ser o único no poder. Segundo Adele, fracos como o garoto não podiam compreender a ideologia dos fortes. O garoto não tolera mais tolices e decide brandir sua espada contra Adele. Adele revela que estava envolto em escuridão da cabeça aos pés e, portanto, usa a escuridão para assumir uma forma monstruosa. O garoto corre para atacar Adele, mas percebe que não seria tão fácil quanto havia imaginado. Adele envia um feixe roxo em direção ao jovem garoto, no entanto, ele consegue bloqueá-lo com sucesso. Adele avança para atacar, mas o jovem garoto bloqueia seu golpe, fazendo com que Adele seja empurrado para longe. O garoto e Adele começam a trocar ataques entre si. O garoto carrega sua espada com poder e a balança em direção a Adele, fazendo com que o chão abaixo se rompa em espinhos. No entanto, a batalha estava longe de acabar, pois Adele se revelou ileso após o ataque. Adele arranha a armadura do garoto, fazendo com que ela se quebre. Adele consegue desferir um golpe no jovem e, eventualmente, desarma-o. Em seguida, Adele o fere como uma espada e o jovem garoto geme de dor. No entanto, enquanto estava preso pela espada de Adele, ele aproveita a oportunidade para atacar Adele com sua própria espada. Adele então revela que ele era apenas uma distração, mantendo o jovem garoto à distância, enquanto o tempo que havia ganho permitia que o Reino das Trevas, aparentemente, estivesse vencendo a guerra contra o Reino da Luz. Adele revela ainda que o rei, na verdade, planeja absorver a runa progenitora, o que faria a escuridão se espalhar por toda parte e, consequentemente, o equilíbrio colapsaria. Pessoas em ambos os reinos morreriam como resultado. O garoto percebe que o rei representa uma enorme ameaça, pois ele visa a aniquilação total de tudo e todos. Adele, de repente, desaparece na escuridão após ser atingido por ele. O jovem garoto percebe que precisa agir rapidamente, pois o tempo já não está a seu favor. O garoto decide ir para o Reino da Luz, mas é retardado por uma horda de forças das trevas que bloqueiam seu caminho. Gorosa ajuda na luta. O menino começa a procurar uma maneira de alcançar o Reino da Luz. Devido à enorme distância e quando a esperança estava se esgotando, um poder de repente envolveu o jovem, revelando um novo par de asas em suas costas. O menino alça voo para salvar as condições no contexto, Reino da Luz. Enquanto isso, de volta ao Reino da Luz, o rei começa a brincar com Shima, fazendo com que ela ganhe emoções negativas. Shima começa a ter um complexo de inferioridade, pois Iris se tornara rainha em vez dela. No entanto, Shima se liberta da corrupção e então ordena aos magos próximos que ajudem a combater os monstros. Nesse meio tempo, Iris reza para a runa progenitora enquanto expressa seu fracasso em proteger o Reino da Luz e em manter o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Apesar de ter prometido esperar pelo jovem, a rainha Iris desaba em lágrimas ao ser forçada a usar a única maneira possível disponível. A rainha decide iniciar o tremor. O menino, que agora havia chegado ao Reino da Luz, tentou apressar-se em direção à rainha Iris, temendo o pior. A rainha Iris decide se sacrificar, fazendo com que a runa progenitora destrua o reino para derrotar o Rei das Trevas que estava causando seu caos. Enquanto o Reino da Luz estava sendo destruído, Fuse percebe que Iris decidiu se sacrificar. Incapaz de aceitar os eventos que se desenrolavam diante dele, Fuse entra em uma espiral de depressão. Dorosa consegue ver a destruição do Reino da Luz a partir do Reino das Trevas. Além disso, Theo tenta fugir da cena na esperança de encontrar refúgio em algum lugar seguro. Quando o garoto chega ao local, a rainha Iris começa a chorar, por causa da promessa não cumprida. Promessa. O rei percebe que Iris havia decidido atacá-lo com o Reino da Luz, assim como com a runa progenitora. O garoto então corre em direção ao rei com sua espada e o perfura no peito, cumprindo pelo menos algumas partes do desejo de Iris. No entanto, Fuse não consegue aceitar a morte de Iris e começa a ficar irritado por ela ter tomado tal decisão. E isso leva o anime ao fim. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever com as notificações ativadas para não perder nenhum dos meus resumos. Até a próxima! Cuide-se!